Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja na sua vida. Neste domingo, nesta manhã da nossa Escola Bíblica Dominical, do dia 17 de maio de 2020, vamos estudar a lição de número 7, que tem o título Cristo, a nossa reconciliação com Deus. Deus abençoe a sua vida, você estar aí atento para ouvir o ensino da palavra do Senhor através do pastor Luiz Gonzaga de Assis Ribeiro. Ele estará orando conosco e em seguida ministrando esta aula para o nosso crescimento espiritual. Deus fique com você e te abençoe grandemente neste domingo. Amém. Meus irmãos e irmãs, a paz do Senhor. Hoje, domingo, dia 17 de maio, estamos aqui para dar continuidade ao estudo da nossa lição da Escola Bíblica Dominical, trazendo hoje como título Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Antes, porém, nós vamos orar e depois da oração estaremos ouvindo também o hino de número 128 da nossa harpa cristã. É um hino que não é muito cantado, nem todos conhecem, mas estamos numa escola dominical justamente para nós aprendermos. Oremos. Meu Deus, te pedimos a tua bênção. Olha, Senhor, para todo o teu povo, para todos que agora estão reunidos, meu Senhor, em seus lares, no seu trabalho, aonde quer que estejam, para que assim, meu Senhor, ouçam a mensagem da Tua palavra, sejam por ela edificados e sejam abençoados maravilhosamente por Ti. Guarda, meu Senhor, cada pessoa, meu Senhor, para que não haja mais contaminações com esse Covid-19 e dessa maneira nós vejamos, meu Senhor, vidas alegres, glorificando e exaltando o Teu nome pelo Teu poder. Assim te pedimos no nome de Jesus. Amém. E agora o hino 128 da nossa harpa cristã. Perdida e vaga sem ter direção, aceita de Deus a vida, entrega teu coração, dá hoje a Cristo teu coração, pois nele acharás a paz, o perdão. Dá hoje a Cristo teu coração, pois nele acharás a paz, o perdão. Entrega teu coração. Jesus não quer teu dinheiro, de graça te dá salvação e gozo muito verdadeiro. Entrega teu coração, dá hoje a Cristo teu coração, pois nele acharás a paz, o perdão. Entrega teu coração, dá hoje a Cristo teu coração, pois nele acharás a paz, o perdão. Entrega teu coração, de Cristo ressuscitado, aceita o vero perdão.
Cristo, teu coração, pois nele acharás a paz, o perdão. Entrega teu coração. Agora é o tempo aceitável, o dia em que a salvação a Cristo meio adorável. Entrega teu coração. Dá hoje a Cristo teu coração, pois nele acharás a paz, o perdão. Entrega teu coração. Dá hoje a Cristo teu coração, pois nele acharás a paz, o perdão. Entrega teu coração. Ouvimos este hino 128 e agora vamos dar prosseguimento à nossa lição da Escola Bíblica Dominical. O texto áureo da nossa lição está em Efésios capítulo 2, versículo 14. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio. Verdade prática diz: ao morrer na cruz do Calvário, Cristo reconciliou os eleitos, desfazendo a inimizade entre Deus e os homens. A nossa leitura bíblica em classe está na carta de Efésios. Nós estamos estudando nesse trimestre a carta de Efésios, que é conhecida também como o Evangelho das Regiões Celestiais. Então, capítulo 2 de Efésios, versículos 14 ao 19, diz assim: porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo, ele evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Nós temos como objetivo geral desta lição conscientizar que por meio do sacrifício vicário, Cristo desfez a inimizade e entre dois povos criou a igreja. Nos objetivos específicos, nós temos que observar, pontuar sobre a inimizade que existia entre Deus e os homens. Também explicar que pela paz Cristo fez um novo homem, e ainda evidenciar que pela cruz fomos reconciliados com Deus. Na introdução da nossa lição, nós encontramos que na lição anterior foi feita uma análise sobre o antigo quadro desolador dos gentios em que o apóstolo Paulo descreveu. Nesta, veremos que
houve uma significativa mudança na sequência do capítulo 2. Porque até o versículo 12 era uma coisa diferente. Agora tem essa mudança a partir do versículo 13. Porque no versículo 13, o apóstolo Paulo usa aí uma expressão adversativa, mas agora, mostrando então que houve uma mudança de situação. Mas agora. E nós vamos então observar qual é esta mudança que aconteceu. Observem que o apóstolo Paulo explica que essa mudança, ela repousa na obra que Cristo realizou, dizendo: vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Podemos glorificar a Deus por essa palavra. Mas agora, vós que estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. O sangue de Cristo nos aproximou. E nós vamos então verificar agora, na primeira parte da lição, dizendo: Cristo desfez a inimizade entre os homens. Observando a parede de separação entre os homens. Trata-se aqui também de uma analogia entre as muralhas no templo de Jerusalém. Quando Deus mandou construir o tabernáculo no deserto, Deus não mandou construir parede de separação. Ali estava o povo judeu que ia se apresentar diante dele para adorar a Deus. Mas, na construção do templo de Salomão, nós vemos uma mudança. Mudanças que as religiões, que o homem coloca querendo separar os demais. E nessa mudança apareceu uma muralha, um muro de separação, aonde ficaria o pátio dos gentios, separando-os dos judeus. Não podia haver mistura. E por isto nós vemos então aqui essa parede de separação. Não foi Deus quem colocou essa parede, foi o próprio homem que colocou essa parede de separação. Mas observamos também que esta parede foi derrubada. Aí no versículo 14 da nossa lição, na parte B, diz da seguinte forma: a parede de separação que estava no meio. Cristo derrubou a parede de separação. Não havia então agora separação entre judeu e gentios. Todos agora eram iguais perante Deus. Então o próprio Jesus Cristo fez essa mudança. E diz ainda que desta maneira nós não somos mais forasteiros, já não sois mais estrangeiros. Estrangeiros, pessoas que estão vindo de fora. Forasteiros, aqueles que estão apenas de passagem. Mas diz: nós não somos estrangeiros, não somos forasteiros, mas nós somos concidadãos dos santos e da família de Deus. Não havia mais aqui apenas o povo judeu. Então, não havendo apenas o povo judeu, quem é que havia agora? A igreja. A igreja estava estabelecida depois que foi derrubada essa parede de separação. Quanto ao conceito da lei dos mandamentos,
Nós observamos que a lei judaica estava dividida em 3 partes. Como assim? Primeiro, a lei civil. Esta lei civil dizia respeito a todo cidadão israelita. Depois vem a lei moral. E na lei moral, ela permanece em vigor como padrão de conduta, mas não como meio de salvação. E por último, nós vemos a lei cerimonial. O que era essa lei cerimonial? É a lei que cuidava da circuncisão, cuidava dos sacrifícios, cuidava da comida e da bebida, cuidava dos dias de festas, lua nova e também dos sábados. Então, esta lei, esses ritos identificavam aqui a posição do povo judeu diante de Deus e demonstrava a hostilidade deles para com os gentios. E nós observamos que houve uma revogação da lei dos mandamentos, como o apóstolo Paulo vai escrever aí no versículo 15. A lei dos mandamentos que consistia em ordenanças. Então, esta lei dos mandamentos, nós vamos observar que o cristão, ele não precisa observar essa lei dos mandamentos. Circuncisão. Quanta confusão houve na igreja. O primeiro concílio da igreja foi justamente por causa da circuncisão. E ali foi decidido, lá no capítulo 15 de Atos, que o cristão não precisava se circuncidar. Ele já estava com a circuncisão, como escreve o apóstolo Paulo, no coração. Não era mais circunciso na carne, mas era circunciso no coração. E nós vemos também que, além dessa circuncisão, uma coisa que era difícil para o povo judeu era guardar toda essa lei. Nós vemos, estudando a Bíblia, que a Páscoa, que era uma das festas ordenadas, ela nem sempre era celebrada da maneira correta. E outras festas também, que passaram anos sem ser realizada, sem ser obedecida. E isto mostra a dificuldade em se obedecer esta lei cerimonial. Então, Jesus, ele como homem perfeito, ele foi o único que realmente cumpriu toda a lei. E cumprindo toda a lei, ele então veio e deixou para nós o ensino, mostrando que não há mais separação entre judeu e entre os gentios. Agora, essa parede de separação estava quebrada, a revogação da lei dos mandamentos, essa lei cerimonial que acabou sendo revogada. Indo para o segundo ponto da nossa lição, o segundo ponto diz da seguinte forma: pela paz, Cristo fez um novo homem. Observem bem, Romanos capítulo 5, versículo 1, está escrito: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Sido justificados pela fé. Então nós vamos começar aqui vendo esse novo homem que Jesus fez. Um novo homem que ele fez a partir da expiação dele na cruz.
Quanto ao conceito bíblico de paz, há várias definições sobre paz que nós podemos encontrar na Bíblia. Mas a paz que Jesus trouxe para todos nós é a paz que está aí como uma qualidade espiritual, que lá na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, lá no capítulo 5, lá no versículo 22, observem o que o apóstolo Paulo escreve, capítulo 5 de Gálatas e o versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E diz: contra essas coisas não há lei. Fruto do Espírito é a paz. Quem produz a paz dentro do coração do ser humano é o Espírito Santo. O Espírito Santo age na nossa vida e faz com que, mesmo no momento difícil que nós estamos vivendo, que a humanidade está vivendo, muitos aí preocupados em morrer por causa desse vírus que se espalhou pelo mundo todo e já matou milhares de pessoas, mas nós, como cristãos, nós temos paz, porque nós estamos com Jesus e nós sabemos, se partirmos para a eternidade, nós vamos estar com o Senhor. Nós não precisamos temer, mas naquilo que puder, o Senhor nos conserva também com vida, porque Ele também nos livra de todo mal. Então, no conceito bíblico de paz, Cristo é o motivo da nossa paz e também a nova humanidade formada por Cristo. Nesta nova humanidade, nós vemos que Cristo, Ele uniu os povos de outrora, povos que antes se hostilizavam, para criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz. Criar dentre judeus e gentios um novo homem, fazendo a paz. Derribou a parede de separação e tirou também essa inimizade que havia. Hoje, nós como cristãos, nós temos amor por Israel, amor pelo povo judeu, um povo que é também hoje ainda um povo abençoado por Deus, zelado pelo Senhor, como podemos observar, desde que o Estado de Israel foi restabelecido. Quantas guerras ele enfrentou e quantas está enfrentando diariamente, mas Deus tem sustentado eles, mesmo sendo poucos, mas eles estão ali sustentados pelo nosso Deus. Então, houve essa queda de barreira, queda de separação, queda de inimizade, e nós temos amizade com o povo de Israel. O cristão, ele ora, pedindo também a Deus a bênção sobre Israel, porque não há mais inimizade. Se fosse da forma como era antigamente, queríamos mais era a destruição deles, mas não, como cristãos, nós queremos a bênção do Senhor na vida do povo de Israel, na vida do povo judeu, para que assim todos nós sejamos também abençoados. Não existe mais esta inimizade. E lá no Evangelho de João, capítulo 1, e no versículos 11 e 12, observemos
o que o apóstolo João escreveu. Ele diz da seguinte forma: veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. E o versículo 13 completa: os quais não nasceram por descendência natural, ou seja, não vieram através da linhagem de Abraão, mas agora era uma linhagem diferente. E diz: nem pela vontade da carne, nem pela vontade de homem algum, mas nasceram de Deus, gerados por Deus para uma nova vida. Esta é a reconciliação que Deus fez, que Jesus fez através do seu sacrifício vicário na cruz do Calvário. Outra coisa agora, em continuação, indo para a terceira parte da nossa lição. Diz: pela cruz, reconciliados com Deus num corpo. Então diz: o ministério da reconciliação desfez a inimizade entre o homem e Deus, bem como entre os homens. Essas dádivas foram possíveis por causa da cruz de Cristo. Cristo se fez maldição por nós. Na lei está escrito: maldito aquele que for pendurado no madeiro. Jesus se fez maldição, ele foi pendurado no madeiro, mas foi por mim e foi por você, por todos nós, pela igreja que ele comprou, que ele derramou o sangue dele para comprar, pagar o preço. O único sangue inocente, o sangue de um justo realmente, que foi derramado para pagar o preço da salvação de todos nós. Não há dinheiro que possa pagar essa salvação. Por mais que se juntem todos os tesouros da terra, não há como pagar esta salvação. Então, vamos prestar atenção nisso, para que dessa maneira nós estejamos firmados sempre no Senhor. Ele fez maldição, além de ter sido açoitado por carrascos romanos, porque se fosse por carrascos judeus, a pena seria menor. O judeu não podia dar mais de 40 chibatadas, mas nós vemos pela história que os carrascos romanos, eles ficavam exaustos de tanto bater, e até que a pessoa que estava sendo açoitada não aguentasse mais nada. Então não havia limite para eles, mas Jesus suportou tudo por causa de nós. E além disso, depois de apanhar, era obrigado a carregar a sua própria cruz. Jesus não conseguiu carregar a cruz dele. Foi preciso pegar uma pessoa para que levasse a cruz dele até o local da crucificação. E lá nós vemos também, depois de crucificado, que Jesus também não resistiu ficar vivo até o tempo que os demais ainda estavam vivos. Mas tudo é cumprindo a palavra de Deus. Nós vemos, por exemplo, aqui, que por essas razões do açoite, a razão de carregar a própria cruz, é que a pessoa acabou sendo amaldiçoada. E o apóstolo Paulo escreve para nós, aí em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 23, dizendo que a cruz era escândalo para os judeus e era loucura para os gentios. Vejam bem como que o nosso Jesus se submeteu para que ele pudesse transmitir a toda a humanidade esta mensagem de amor, que foi a maior mensagem de amor que ele pôde enviar, dando a sua própria vida numa cruz, se fazendo maldição por nós.
Mas na cruz, nós vemos que Jesus fez a reconciliação. Houve um momento na cruz em que Jesus olha para os céus e clama: meu Pai, por que me abandonaste? Ele se sentiu abandonado por causa de nós, mas nós vemos que o próprio Jesus, ele se entrega a sua vida, e quando entrega a sua vida, quando ele rende, morrendo ali na cruz, nós vemos que a natureza se revoltou, e os homens que ali estavam ao pé da cruz puderam dizer: verdadeiramente, este era Filho de Deus. Reconheceram o que Jesus estava fazendo e reconheceram quem ele realmente era. Então a mensagem da cruz, ela apregoa a paz entre Deus e os homens, isto é, o ministério da reconciliação. E chegando para a última parte da nossa lição, reconciliados na cruz em um corpo. O apóstolo Paulo reforça que o propósito de Cristo foi o de reconciliar ambos, judeus e gentios, com Deus em um corpo. A ênfase aqui recai sobre a inimizade que existia na vertical, ou seja, entre Deus e os homens. E no versículo 14, o destaque era a inimizade horizontal, ou seja, a inimizade entre os gentios e Deus. De forma que essa reconciliação, ela deve ser duplamente compreendida. O homem foi reconciliado na vertical, reconciliado com Deus, e ele foi reconciliado também na vertical, na horizontal, reconciliando e tendo amizade com o povo judeu. As duas inimizades foram desfeitas quando Cristo levou os nossos pecados no madeiro. Observem o que o apóstolo Pedro escreve na sua primeira carta, capítulo 2, versículo de número 24. Ele mesmo, Jesus, levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados. Essa é uma mensagem de reconciliação. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados, reconciliou-nos com Deus. E dessa maneira, encerrando aqui, nós vemos que assim como a reconciliação, ela foi concretizada pela cruz, gerando um novo povo, num único corpo. Qual é este? A igreja de Cristo, a família de Deus. Não existe mais agora, quanto aos cristãos, não existe mais judeu e nem gentio. Existe a igreja de Jesus Cristo, a família de Deus. Na conclusão da nossa lição, lendo apenas essa conclusão, diz da seguinte forma: em obediência ao plano divino, Cristo cumpriu as demandas da lei na cruz. Em seu sacrifício, derrubou as barreiras e aboliu as ordenanças cerimoniais que serviam de divisão. Por meio da paz conquistada no madeiro, desfez a inimizade, criou uma nova humanidade e a reconciliou com Deus. A partir dela, formou um
novo povo, a igreja, o corpo de Cristo. E assim encerramos aqui esta nossa lição de número 7. Que Deus continue abençoando a sua vida, cuidando de você, guardando você de todo mal, e que a bênção do Senhor seja sobre você em todos os dias da sua vida. Nós vamos então orar agora, encerrando a nossa escola bíblica dominical deste domingo, dia 17 de maio. Senhor Deus, te agradeço, meu Senhor, pela tua bênção, porque aqui, meu Senhor, podemos transmitir a mensagem da tua palavra. Ainda, meu Senhor, que pela internet, porque nossos templos estão fechados, mas, Senhor, que seja a tua bênção na vida de cada um dos teus filhos e tuas filhas que participarem dessa escola através da internet mesmo, Senhor, para que sejam edificados em seus corações e abençoados no nome de Jesus. Assim oramos e em nome de Jesus te agradecemos. Amém.